Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 ao 6, por enquanto. Eu não sei se é necessário eu ler até o 12. Eu vou ler até o 12, tá, irmãos? Mas eu vou explorar, que nós vamos explorar o texto. Vamos meditar mesmo mais nos versículos 3, 4 e 5. Mas vamos ler todo o texto. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, os versos de 3 a 12. Irmãos, nós estamos aqui também com a projeção no improviso, vocês estão vendo aí, né? A gente teve que virar a tela de retorno para vocês, porque o nosso querido e amado projetor, ele resolveu parar, né? E como nós fizemos uma compra grande nesses dias, essa bateria, esses microfones, aí ainda estamos com as parcelas. Aí vamos terminar de pagar as parcelas, depois a gente compra um projetor novo. A glória de Deus. Estou pensando em comprar uma TV maior para pôr aí ou aqui, para poder ajudar por enquanto, né? E atender a demanda dos irmãos, que os irmãos já estão acostumados. Eu estou vendo alguns irmãos olhando para ali e só tem uma parede cinza aí, né? Mas fique tranquilo, eu sei que isso tem uma explicação. O doutor antes sabe explicar, eu não sei, né? A gente é muito voltado, né, para quem a gente vê todo dia, né? Então, até desacostumar, vai ser assim. Aí eu explico logo para os irmãos. A telinha é essa, por enquanto, né? Mas logo, logo nós vamos estar com uma tela maior, ampliada, para a glória de Jesus. Disse para os irmãos que não compensa mais consertar, porque já acho que é a segunda, a terceira vez que ele vai para o conserto, e é quase no preço de um novo. Aí vamos deixar um pouquinho, né? Ele guardado, depois a gente conserta. É bom que os irmãos voltem a utilizar suas Bíblias de papel, né? A gente vai folheando aí. Mas eu creio que para os irmãos está aí na projeção. Tá, Levi? Tá? Ok, pronto. Aí dá para os irmãos acompanharem. Diz assim o texto, meus irmãos, a partir do verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas peregrinações e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tornando vingança ou tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado os seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Meu Deus e meu Pai, como é bom, Senhor Deus, estarmos juntos na Tua casa, já louvamos, os louvores já falaram aos nossos corações, sentimos o Senhor operando no nosso meio, no seio da igreja, e nós estamos felizes porque o Senhor vem falando ao nosso coração. Agora te pedimos, Pai Santo e amado, que o Senhor também fale aos nossos corações, através da Tua palavra, que é poderosa. Ela serve
como manual para as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor hoje nos dê as lições que nós estamos precisando, para que nós possamos mudar nossas vidas, o nosso comportamento. Sabemos que a Tua palavra é quem transforma através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensina nesse último culto da família a Tua palavra, aplica aos nossos corações as lições. É a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu estava pensando aqui, é o último culto da família, né? E nós meditamos o mês todo de maio sobre temas específicos e voltados para a família. Graças a Deus, nós temos o costume de, no mês de maio, trazer ou dar uma ênfase para as famílias das nossas igrejas. A gente traz esse tema para que a gente reflita sobre o nosso contexto familiar. E quando nós falamos de família, esse leque ele se amplia também para dentro da nossa igreja. A igreja do Senhor, ela é uma comunidade espiritual, não deixa de ser uma família. Todos nós estamos aqui reunidos com um só propósito, Você não veio aqui em vão, você veio aqui porque você professa a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré, e você veio buscar de Deus uma palavra, uma reflexão, né? Algumas pessoas usam o termo, vim recarregar as baterias. Eu não gosto desse termo, né? Porque nós já somos cheios do Espírito Santo de Deus, mas às vezes a pessoa fala porque ela não entende ainda como funciona, né? A doutrina do ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o fato é que a gente vem buscar o Senhor na igreja. Você vem exercer comunhão com seus irmãos. E é tão bom, né? O salmista fala no Salmo 133 lá que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Certo? Então, aqui nós temos uma comunidade grande. A minha esposa estava falando assim: meu filho, nós compramos uma bandeja nova para a ceia, né? Fomos em Fortaleza agora, fizemos essa compra aí. E aí a gente ficou pensando, compra 2 ou compra 3, ou só compra 1. Aí nós começamos a fazer o orçamento, nós compramos 2. Aí a minha esposa estava ali falando: meu filho, eu contei aqui, só tem 58 cálices nessa bandeja aqui. Nós já somos para mais de 60 membros, né? Eu creio que vamos chegar nos 70, né? Já, né, Desla? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A cada ano a gente está progredindo, né? A gente sabe que a dinâmica da igreja é assim, ela é muito... como é a palavra que eu ia dizer, que eu esqueci aqui? Ela é muito... eu esqueci da palavra, depois vocês lembram aí. É essa aí mesmo, né? A igreja é muito rotativa, certo? Ou seja, as pessoas que compõem o núcleo da igreja, né? Tem um fluxo muito grande. Aí eu estava até brincando com a minha esposa, imaginando, né? Se o povo todo que já passou por aqui estivesse aqui, essa igreja aqui já não cabia mais, né? Os irmãos. Mas é bom, nós ficamos felizes e contentes porque nós estamos a cada ano mantendo e progredindo e avançando e crescendo. E a gente sabe que o crescimento é o resultado da fé dos irmãos, o crescimento é o resultado da perseverança dos irmãos, né? O crescimento é o resultado do trabalho da igreja, esse trabalho coletivo, tá certo? Que a gente vê lá no livro de Atos, nos primeiros capítulos, né? A igreja funcionando dessa maneira. Os irmãos, eles eram unânimes, eles pensavam de um só jeito, de uma só maneira, né? Eles viviam dessa forma, sempre focados, né, em Cristo Jesus. Tá bom? E a igreja vai crescendo, a igreja vai se ampliando e vai se tornando essa família espiritual, que também não deixa de ser uma família terrena, né? Porque nós estamos inseridos no contexto local de uma igreja, uma instituição. Então nós somos uma família, a família do Senhor. Essa família que se ama, que se perdoa,
Eu brinco muito com os irmãos aqui do louvor sobre isso, porque a gente só vive se bicando, porque eu nunca vi, irmão, eu nunca vi um ser mais teimoso do que esse povo que lida com o louvor. Somos todos nós. Às vezes eu fico aqui brincando com o Miqueias e com o Mateus, né? Teimando com uma nota, uma estrofe, um refrão, e a gente fica ali, às vezes, discutindo o louvor, fica um pouco chateado, mas daqui a pouco nós estamos todos unidos de novo, porque o propósito é um só, o perdão é o mesmo, quem dá é Jesus, né? E a gente vai se perdoando e vai vivendo. Aí a perseverança e a constância faz com que a gente se solidifique naquela comunidade. Aí tem muitos irmãos aqui que já estão aqui desde a fundação, né? Não do mundo, mas da Igreja Batista de Itarema, e que já superaram tantas dificuldades, tantas fases difíceis, tantos momentos difíceis, né? E a gente vê hoje que, quando o tempo passa, a gente vê que a gente não se zanga mais, né, Carlinhos? Com certas coisas. A gente vai se acostumando. Por quê? Esse afeto que está envolto a família, né, do povo de Deus, vai se estreitando a cada dia, a gente vai passando a conhecer um ao outro, né? Os três jeitos um do outro. Aí a gente já sabe até como é que está o estado de espírito do irmão quando ele chega na igreja. Eu sempre brinco muito aqui com a Cleide, né? E brinco com outros irmãos também, porque só o jeito do irmão chegar, a gente já vai sabendo como é que ele está, né? E alguns irmãos já sabem, às vezes, pastor, fulano hoje chegou assim, o que é que ele tem, o que é que ela tem? Isso é porque nós somos uma família, gente, é igual o filho da gente, né, Sibeli? Quando a Alice está com febre, por exemplo, ela já olha assim para a Sibeli, com um olharzinho assim de, mãe, me leva para o médico, para o hospital, me dá um remédio, né? Eu sei que todos os jovens e adolescentes gostam muito de tomar remédio, né? Aí já pede logo o pai um comprimido, né? Um chá, tá certo? Mas por que isso? Porque eles convivem, gente. Eles conviveram a vida toda juntos e estão convivendo, é a família. Igreja é do mesmo jeito. Nós estamos convivendo, né? Estamos convivendo. E é tão ruim quando a gente perde um ente querido, né, irmãos? Quando ele se afasta da gente, quando ele segue seu rumo, ou quando nós perdemos por falecimento, é tão ruim, tão chato, né? A gente sente aquela falta. Mas sente a falta por conta disso, por causa do afeto familiar. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre a igreja, a família de Deus na terra. O tema ele é bem fácil, né, de nós entendermos. Eu poderia resumir em poucas palavras a reflexão, a palavra que Deus colocou no meu coração, mas é necessário que a gente faça uma pequena retrospectiva, vamos dizer assim, de informações sobre a palavra mesmo, igreja, que todo mundo conhece, né? Aqui na igreja eu falo direto para os irmãos o que significa ser igreja, de onde vem esse termo, né? Por que nós somos igreja, qual a função da igreja, quais são os fundamentos da igreja, para que serve a igreja, né? Eu venho sempre comunicando isso para os irmãos. E é fato, meus irmãos, que nós estamos inseridos hoje em um cenário muito diverso, em se tratando no que diz respeito às igrejas no Brasil e no mundo, né? Nós temos hoje igreja, eu sempre digo aqui para os irmãos, igreja para todo gosto. Tem igreja até para quem não quer igreja, né? Mas tem igreja, eles têm os seus pilares, os seus fundamentos. E aí vivem defendendo essas teses, tá? Que eu não estou aqui julgando a causa, dizendo se é certo, se é errado, não. Eu não sou você, eu não sei como, eu não posso medir a sua fé, eu posso medir a minha. Talvez você esteja bem com Deus fora da igreja, né? Que é o ambiente dos desigrejados. Talvez você goste desse ambiente como eu gosto. Para mim, igreja sem esse movimento aqui não é igreja, né? Não é comunhão, certo? Aí nós estamos hoje, em se tratando de igrejas, instituições no Brasil e no mundo,
nós estamos vivendo nesse cenário diverso e complexo demais, certo? Então, nós temos hoje igrejas que atendem todos os gostos, né? Tem aqueles mais extremistas, né, fundamentalistas, tem os tradicionais, que somos nós, os batistas aqui, tem o grupo mais liberal, certo? Tem o grupo mais avivado. Então, hoje nós temos igreja de todo jeito, certo? Então, não falta igreja nesse sentido, certo? Quero que os irmãos entendam. Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos, de fato, quem é a igreja, tá? E os irmãos já sabem quem é. Eu estou só aqui fazendo uma retrospectiva para quem não sabe. A gente ensina isso no curso de doutrina sobre o que é, de fato, a igreja, né? Então, irmãos, o cenário é muito diverso. E, às vezes, tem pessoas que não compreendem hoje, na prática, o que é uma igreja, certo? Só compreende nesse ambiente das estruturas físicas. Eu não sei aqui, irmãos, se algum dos irmãos ainda passa na frente das igrejas e se benze assim. Você faz isso, Aurélio, ainda? Faz não, né? Aí não tem umas pessoas que vê o templo, o espaço físico, como sendo algo muito místico ainda, que transmita uma sorte ou uma bênção quando você passa de frente, né? Eu, nos meus primeiros anos de convertido, como eu tinha aprendido isso, da minha vozinha, né? A vovó sempre falava: meu filho, quando você passar na frente da igreja, você se benza, que dá sorte. Aí eu guardei isso na minha mente. Aí toda igreja que eu passava, seja católica, seja reformada ou evangélica, eu tacava lá, eu me benzia, fazia o sinal da cruz, porque eu achava, irmãos, que o prédio em si transmitia assim, um poder sobrenatural, transformador na minha vida. Aí eu tinha isso, porque papai, minha vozinha passou para mim, e mamãe também, papai transmitiu esse recado para mim, reproduziu, e eu fui reproduzindo também. Isso é bem comum e bem normal. E tem pessoas ainda hoje que tratam desse assunto ou compreendem dessa maneira. E nós não estamos aqui para dizer que elas estão erradas. Dentro da cosmovisão delas, do que elas aprenderam, né, elas estão fazendo certo? Dentro do que elas aprenderam. Eu fazia assim e achava que era correto. Tá? Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, aprender, a ser discipulado, eu fui entendendo que o espaço físico em si, ele não conta muito. Fui entendendo que a igreja, que eu sou o templo e morada do Espírito Santo, que a igreja também sou eu, e que eu é que tenho que ter uma vida consagrada, de busca constante por Jesus, para que eu seja uma pessoa, né, que viva coerentemente com o evangelho que eu estou aprendendo. Então, essa parte mística, a gente foi esquecendo, eu fui esquecendo, e muitas pessoas foram aprendendo, né? E hoje vem a igreja de outra maneira, nesse sentido. A igreja em si, ela não é só esse lugar, esse espaço físico, né? Por mais bonito que seja as arquiteturas, né? A gente vai lá para o lado da Alemanha, por exemplo, eu nunca fui, eu tenho um sonho de ir. Você vê lá alguns mosteiros, algumas igrejas da história da igreja, que são lindos demais, e a gente dá vontade de ficar ali de joelho ali, receber uma bênção, só pela a beleza daquela estrutura arquitetônica, né? E nos remete também à história de tantas coisas, tantos homens de Deus que viveram lá atrás. Então, para algumas pessoas ainda, né, funciona dessa maneira, tá certo? Mas todos nós sabemos, irmãos, isso são os estudos que comprovam, né, que a igreja, ela vem do grego, né, o termo igreja vem do grego eclésia ou eclesia, não sei como alguns irmãos fazem a leitura, que significa assembleia de pessoas chamadas para fora. Assembleia de pessoas chamadas para fora. Então, aquela questão do espaço físico, parece que no original do termo grego, que é eclésia, parece que essa questão de nós mistificarmos o local, o espaço físico, ele cai por terra. Não é só isso, certo? A gente sabe que quando a igreja está reunida, Deus está presente. Aí sim, aí há milagre, há poder sobrenatural, né? A comunhão dos irmãos, a gente sabe disso.
Aqui, por exemplo, a presença de Deus está aqui na vida de cada um dos irmãos. E então o templo, nesse sentido, com os irmãos juntos, né? Aí sim a gente vê a presença sobrenatural de Deus nesse ambiente, dessa forma. Mas o termo em si é isso, assembleia de pessoas chamadas para fora, meus queridos irmãos. E a igreja também, ela foi instituída para servir os propósitos de Deus no mundo. Este, né, na verdade, o termo utilizado aí do grego, o sentido, né, do termo utilizado no grego, que a igreja, ela foi instituída para atender essa demanda. Nós vamos sair para fora para influenciar o mundo, certo? E tem um sentido mais abrangente, né, o seu significado. Então, esse termo igreja, ele é tanto utilizado para um sentido local, chamados para fora numa localidade específica, como num sentido universal. É por isso que essa igreja, ela é muito grande, irmãos, a igreja de Jesus, né? E hoje, pasmem os irmãos, tem muita gente achando que a igreja é um risco para a sociedade, né? Hoje, nós estamos vendo que existem grupos extremistas que perseguem a igreja, eles tentam barrar a igreja, parar a igreja, porque a igreja se expandiu tanto que a gente já consegue ver ela no sentido universal, exercendo uma influência muito grande, muito grande. Se os irmãos observarem os números, as estatísticas, se eu não me engano, nós já temos 450 milhões de evangélicos no mundo. É muita gente. Dizem que aqui no Brasil, as estatísticas dizem que nós temos 175 milhões de cristãos. Então, é muita gente. E as estatísticas dizem que a tendência é aumentar cada vez mais esse povo. Aí fico pensando, se nós nos unirmos, né, a igreja e tratarmos ela de uma forma universal, né, vamos ver que a igreja hoje, quando eu falo, as estatísticas juntam às vezes, né, os cristãos de todas as localidades, mas se a gente reunir todos os cristãos mesmo, todos os evangélicos no mundo, nós vamos entender, nós vamos ver assim, é muita gente, é um povo muito grande, né? É um povo muito grande. Então, a gente precisa tratar esse assunto também no âmbito da família, porque às vezes a gente percebe um número muito grande de pessoas professando a mesma fé, mas desunidos, né? Hoje, eu sempre, quando eu estou em outra denominação, a gente sempre toca nesse assunto, né? Que se a igreja fosse mais unida, né, a gente já tinha avançado mais. Naquela época da igreja de Atos, o povo avançou muito porque o povo se uniu em prol de uma causa, né, que era a causa de Cristo e da expansão do reino de Deus. Então, irmãos, a igreja, ela foi instituída com esse propósito, né? O propósito de Deus é chamar os crentes para fora, tá certo? E instalar a sua igreja, tanto no sentido local, no ambiente local, como no ambiente universal, tá certo? E a igreja é ela é essa habitação dinâmica, viva de Deus, né? No mundo, que a gente chama na teologia, a igreja é um organismo vivo, é um organismo que se movimenta. É espiritual? Sim, mas esse organismo, através de nós que compomos, né, esse núcleo, ele se movimenta, é um organismo vivo. Por isso que a igreja não para de crescer enquanto família. A cada ano, a cada dia, é um novo convertido, é uma nova alma que se rende a Jesus e vão agregando a essa comunidade que só cresce, que só cresce, que só cresce. Pastor, mas de onde vem isso? Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 16, versículos 15 e 19, onde Jesus fala para Pedro o seguinte, olha, respondendo, aqui Pedro está indagando ainda, né, ou respondendo a Jesus, a pergunta que ele fez anteriormente, Mateus 16, 15 ao 19, vai dizer assim, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, filho de Deus. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue
que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra angular é Jesus, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é a marca principal da igreja, irmãos. Essa promessa aqui não foi feita por um pseudo profeta qualquer. Essa promessa foi feita pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse que as portas do inferno não iam atrapalhar o crescimento dessa igreja. E ao longo da história, os irmãos sabem muito bem disso. A igreja ela vem sendo perseguida desde que ela foi instituída aqui em Atos dos Apóstolos, meus irmãos. A primeira perseguição ela começou ali em Atos capítulo 7, com Estevão, né, que eu sempre menciono aqui para os irmãos. A igreja saiu ali dispersa pelo mundo, e essa igreja, ela não cessou de falar de Jesus. Essa primeira igreja lá, mesmo sendo perseguida, o imperador correndo atrás dos irmãos, massacrando os irmãos, levando os irmãos para as arenas para serem devorados por leões. Muitos foram queimados em praças públicas. Eles eram queimados sorrindo, achando graça e gritando e falando sobre Jesus. O entusiasmo daqueles irmãos foi tão contagiante que esta mensagem, ainda hoje, ela é disseminada pelo mundo, porque aqueles irmãos, eles defenderam essa fé de uma forma muito precisa, né? E de uma forma muito cativante também, porque se a gente for olhar para a história, nos dá gosto, né? A gente servir a essa igreja, porque tem uma história por trás, história muito linda, de vidas sendo ceifadas por mim e por você, para preservar o Evangelho de Cristo, meus irmãos. E nós estamos aqui hoje como família, tá? Nós não poderíamos encerrar essa pequena introdução sem falar de que a igreja, de fato, ela recebeu alguns nomes no Novo Testamento, e eu vou citar aqui alguns para os irmãos, são vários nomes, mas eu vou citar os mais conhecidos, que essa igreja recebeu o nome de Corpo de Cristo, ela recebeu o nome de Noiva de Cristo, essa igreja também recebeu o nome de Edifício de Deus, esse povo, né? Também recebeu o nome de Casa Espiritual, Sacerdócio Real, e eu trouxe o nome que nós vamos utilizar mais hoje, que é o nome de Povo de Deus, tá certo? Lá em 1 Pedro 2,9, nós vamos ver que o texto diz assim, vocês conhecem muito bem, né, o texto, deixa eu tirar aqui meu remédio. Vocês conhecem muito bem o texto, meus irmãos, que está lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim, vós também sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. O texto começa dizendo que nós somos um povo, né? Um povo exclusivo. Eu gosto muito dessa palavra exclusivo, porque exclusivo tem a ver com um povo seleto, ou seja, selecionado. Olha que coisa linda. Aí, para quem é calvinista, fica feliz demais quando a gente fala os eleitos de Deus, né? Mas os calvinistas disseram amém aí, né? Então, a gente fala assim, irmãos, mas a gente brinca, mas a Bíblia fala, né, que existe sim uma eleição de Deus, né? É o povo eleito, escolhido. E sabe o que é mais legal disso tudo, irmãos? É que nós estamos inclusos nesse grupo seleto de discípulos e discípulas de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso demais. Então, esse povo é o povo de Deus, essa nação santa, né? Essa nação eleita, essa raça eleita, de propriedade exclusiva de Deus, esse povo santo.
Chegando no texto que nós lemos, meus irmãos, nós vamos observar aqui o seguinte. Paulo, ele está fazendo menção aqui à igreja de Tessalônica, né? Paulo escreveu 2 cartas para Tessalônica. Na primeira carta foram cartas mais de exortações, né? De aconselhamentos, também de elogios, também na primeira carta tem alguns elogios. Ele fala também da perseverança, os irmãos conhecem muito bem lá, Tessalonicenses 5, 16, 17, 18, que ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, né? Em tudo dai graça, são as premissas da vida cristã. Paulo aconselhou aquela igreja lá em Tessalônica de uma forma tremenda. O discurso de Paulo, meus irmãos, foi muito, assim, foi um discipulado mesmo, muito bom e proveitoso para a igreja de Tessalônica. Quando ele chega na segunda carta, ele trabalha a questão do fim dos tempos, falsos profetas, né? Os irmãos que estudam aí o panorama do Novo Testamento, sabe? Aí ele vai falar dos falsos profetas, o dia do Senhor, o arrebatamento da igreja e de tantos outros assuntos. Só que Paulo, é interessante que aqui ele faz menção nos versículos 1, ele faz menção de Silvano e de Timóteo, né? Paulo, Silvano e Timóteo, dando essas saudações para a igreja. Ele faz menção que eles se reuniram ali e conversaram sobre a igreja de Tessalônica. E agora, como é que a gente vai começar a introdução desta carta? É como se eu fosse hoje mandar uma carta para o irmão que está em um trabalho missionário lá na África ou lá na Amazônia, não tem nenhum meio, né, assim, digital para receber informação. Aí eu escrevo uma carta. Vamos supor que eu escrevo para o Paulinho é da Missões Novas Tribos, né? Aí eu escrevo lá. Como que eu vou enviar uma saudação para o pastor Paulinho para começar a minha carta, né? A mesma coisa acontece com a gente no âmbito familiar, né? Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer ser compreendido através de uma mensagem, o que é que a gente faz? A gente começa a comunicar antes e pensar quais são as palavras que nós vamos utilizar para ganhar atenção e pregar a nossa mensagem, né? Em casa a gente faz muito isso com a esposa, por exemplo. Hoje de manhã foi falado aqui algumas coisas sobre a esposa. A gente tem que preparar o terreno para poder a mensagem chegar bem. Aí Paulo, em todas as suas cartas, os irmãos podem prestar atenção que ele começa sempre com essa saudação, às vezes elogiando, às vezes exortando com amor, mas sempre com a saudação, né? Mostrando quem é o povo, fazendo seus elogios, por aí vai. Aí na carta de 2 Tessalonicenses, Paulo faz isso aqui. Ele começa saudando a igreja, né? No texto lido, nós observamos isso, certo? Foi o que nós lemos aí, tá, irmãos? Aí observe, irmãos, que Paulo, logo nos primeiros versículos, aí no versículo 3, ele faz menção aos aspectos que faziam a diferença entre os irmãos de Tessalônica. Aí eu fico pensando, olha que igreja exemplar naquela época, né? Era a igreja de Tessalônica. A reflexão, a pergunta que eu fiz logo quando eu vi esse primeiro verso foi essa. Porque Paulo faz menção disso aqui no texto com os seus amigos, né? Ele começa falando aí no versículo 3, dizendo assim, ó, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Ou seja, Paulo era grato a Deus no tocante àqueles irmãos. Aí depois ele vai dando as características desses irmãos. Aí ele faz menção de 4 coisas importantes aqui que nós, como igreja, família do Senhor, povo de Deus, também precisamos ter. A primeira menção que ele faz é que esse povo, eles tinham uma fé crescente. Uma fé crescente. Está no versículo 3, que ele diz assim, ó, como é justo, na segunda parte do verso, ele diz, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Cresce sobremaneira. Ou seja, aqueles irmãos, eles receberam o elogio de Paulo porque eles tinham uma fé crescente. A fé deles desenvolvia. Ou seja, aquela igreja, aquela comunidade, aquela família eclesiástica era uma família exemplar. Eles tinham uma fé crescente. Aí ele vai
ele continua explicando, é a segunda coisa que eu queria mostrar para os irmãos aqui no texto, ainda no versículo 3, é que aqueles irmãos, além de ter uma fé crescente, eles também tinham um amor abundante. O texto diz aí, ó, depois da fé que cresce sobremaneira, ele diz assim, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Olha, são os princípios, os pilares de uma igreja que vive em comunhão, né? Ter fé crescente, uma fé que não é estática, que está em movimento, que está tudo a ver com a igreja, organismo vivo, que se movimenta, né? E também esse amor era mútuo, uns para com os outros. Os irmãos se entendiam, vocês lembram que eu falei na introdução? Por mais que a gente se bique nos ministérios, ou com alguma coisa da igreja, quem é perseverante e tem a fé que essa igreja aqui exercia, consegue superar e eles transmitem, né, esse amor um para com os outros. É uma troca. A gente vive esse amor. É a dinâmica principal da igreja, é esse movimento do amor no meio dos irmãos. Aí é isso que Paulo faz menção aqui. Era uma igreja que tinha um amor abundante, meus irmãos. Por quê, pastor? Que esse amor era abundante. Eu vou explicar para os irmãos. O termo aumentado, tem outras versões que não fala aumentado. Se algum irmão tiver aí, eu estou na versão ARA, tem outra palavra que eu não escrevi aqui, mas eu vi e não estou lembrando agora. Mas esse amor aumentado no grego, irmãos, tem um sentido de abundar além da medida. O termo utilizado é o ruperalchano, né? Ruperalchano. Significa abundar além da medida. Além da medida. Então, o termo aumentado do versículo aqui tem esse significado. Paulo usa essa palavra, essa expressão para dizer que o amor daqueles irmãos é um amor além da medida. Eu não sei o que é que qual o seu conceito que você tem de uma medida certa. Eu tenho um conceito de medida certa, né? Por exemplo, o meu cafezinho da manhã, eu tenho uma medida certa lá. Se passar daquela lista, aí é de procedência maligna, né? Aí eu já sei. Um copo desse, por exemplo, se passar da medida, vai acontecer o quê? Vai derramar. Todo mundo sabe disso. Ninguém é tão infantil assim que não conheça uma medida, né? Os parâmetros daquela medida. Aí Paulo usa esse termo aqui, irmãos, e esse termo aumentado é um aumentado exagerado mesmo, além da medida. Então, a igreja de Tessalônica, Paulo usa esse termo para dizer, esta igreja, ela ama além da medida. Essa família, ela ama além da medida. Transborda isso. E como isso é contagiante, né, meus irmãos? Que lição nós já poderíamos tirar aqui para a nossa vida. Então, essa igreja tinha um amor abundante. Também, a igreja, ela era paciente nas dificuldades. E Paulo faz questão de fazer menção a essa paciência desses irmãos. No versículo 4, ele vai dizer assim, a tal ponto, eu tô no texto de Tessalonicenses 2, viu? 2 Tessalonicenses 2, 1 em diante, que agora eu estou lendo o versículo 4, que diz assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista que a vossa constância e fé, né? À vista da constância, da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Ou seja, esses irmãos tinham paciência nas dificuldades. Tinha paciência nas dificuldades. Nós somos tão inconstantes nas dificuldades, né, irmãos? Tem gente que não tem paciência nas dificuldades. A gente quer logo resolver o nosso problema. Logo, sem paciência, né? E aquela igreja sabia que mesmo sendo perseguida, que mesmo passando por dificuldade, Jesus estava com eles. E que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou todas as virtudes de paciência e longanimidade. Está lá também, né, escrito nas cartas, né, que nós não podemos de forma alguma ser ansioso por nada. O próprio Jesus disse também lá que a gente não pode ser ansioso por coisa alguma. Então nós aprendemos
a exercer a longanimidade, a paciência com Jesus. Aí Paulo faz menção disso aqui. Esses irmãos, mesmo passando por dificuldade, eles foram pacientes. Pacientes na tribulação, como fala Tiago, como fala também o próprio Paulo nas suas cartas, tá? Então, os irmãos, a sua fé era crescente, abundante e paciente nas dificuldades. Aí, tem outra coisa importante aqui, outro aspecto importante que faz muita diferença, que é a firmeza na fé em meio aos problemas. Né? Essa firmeza está aí, está escrita aí. À vista, na segunda parte do verso que eu li, à vista da vossa constância e fé, todas as vossas perseguições em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Isso é firmeza na fé, irmãos. Isto é firmeza na fé. Então, Paulo, ele, em seus elogios para essa igreja, a igreja de Tessalônica, ele faz menção a esses aspectos aqui. Aí eu fico pensando, que seria nós poderíamos pegar alguma dessas características e também introduzir isso que nós estamos aprendendo aqui como família do Senhor na nossa comunidade. Hoje, graças a Deus, meus irmãos, nós já tivemos um tempo muito difícil aqui, e esses dias eu estava até conversando com uma pessoa aqui da cidade, que eu não me importo mais com quem fala da nossa igreja e de mim. Antigamente eu pegava ar, eu partia para cima e queria resolver o problema. Hoje eu não me desgasto mais com isso, porque eu fui entendendo que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais perseguição tem. É normal. Quanto mais a gente faz o que é certo à luz das Escrituras Sagradas, mais fofoca tem, mais o povo fala de nós. Então, quem se preocupa e se perturba com isso, né, não está compreendendo bem o Evangelho. É perseguição. Né? Foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos, é assim com a igreja hoje. E a gente vai vivendo dessa forma, passando e superando as perseguições e as tribulações, porque é uma característica da igreja a firmeza da fé, certo? Essa fé ascendente, né, que sempre está crescendo, essa fé abundante e essa fé que resiste com paciência às tribulações. São características da família dos que são da fé, né? O povo de Deus, que é toda essa família nossa aqui que nós estamos reunidos. Nós somos uma parte dessa família. Aqui nós estamos falando de uma igreja local, né, em determinada região, determinada cidade, é uma instituição local. Mas, universalmente, todos os irmãos, eles comungam conosco, né, dessas mesmas experiências e vivem essas características. Por isso que a igreja cresce, porque tem essas características. Né? Resiste às perseguições, às dificuldades e às tribulações. Suportamos com fé. Aí são os aspectos principais que Paulo menciona aqui para a igreja de Tessalônica. Aí nós fazemos uma pergunta: e nós? E nós? Né? Como que as pessoas estão nos descrevendo lá fora como igreja, pessoa, eu e você particularmente? Porque eu sempre falo, irmãos, que nós aprendemos, quando se trata de igreja, nós aprendemos no coletivo, mas agimos muito no individual. As nossas ações, nós nos reunimos na igreja para isso. Qual é o fundamento principal da reunião dos crentes? Glorificar a Deus e aprender a sua palavra e testemunhar de Cristo por onde quer, né, que a gente vá passando, certo? Então, é assim que funciona. Deve ser assim. Então, nós fazemos isso. Nós reproduzimos o que nós aprendemos aqui, na reunião coletiva com os irmãos. Aí vamos passando na rua. E como que as pessoas estão descrevendo? Você individualmente, como igreja particular, certo? Eu sei que como igreja coletiva, assim como tem os críticos, tem também os que elogiam. Né? Ontem mesmo eu escutei aqui um rapaz, não foi, Charles, falando assim, e eu nem cheguei perto, porque os irmãos, para ele nem saber que eu era o pastor da igreja. Porque o povo acha que eu quero me engrandecer e me vai descer quando eu falo isso. Eu fico feliz, eu estava até comentando com o Paulinho que a nossa igreja agora está começando a entender o que é isso aí, o que é essa igreja nesse sentido, né? E o rapaz que, não sei se ele é crente, mas ele admirou, Ele admirou e disse assim, rapaz, irmão, como é legal, esses irmãos terminou o aniversário, todo mundo sorrindo, limpando as coisas, varrendo, te ajudando, que coisa boa, essa igreja é animada, né?
Aí, assim, aqui e acolá a gente vê alguém falando, fazendo um elogio desse, certo? A gente sabe que o elogio, irmãos, o elogio ele não serve para a gente se ensoberbecer, né? E inchar logo o peito e dizer, porque a minha igreja é assim mesmo. Lá é a igreja, né? Tem uns irmãos que tem um negócio, já diz para os irmãos, pare de evangelizar, dizendo que chamando o povo para a igreja batista, chame eles para conhecer a Jesus. Porque quem faz isso é Jesus, não somos nós. Aí nós aprendemos aqui na igreja, né? Fazer certo como Jesus nos ensina. Aí, essa reflexão a gente tem que fazer, irmãos. Como é que estão, né? Nos vendo lá fora. Quando a gente está na rua. Quando a gente está caminhando. Quando a gente está trabalhando. Quando a gente está na escola. Fazendo um curso, viajando. Como é que as pessoas estão vendo você? Né? Que tipo de palavras elas estão fazendo menção sobre você como igreja? Tem gente que fica chateado quando o pessoal diz, tu é crente, eu não fico chateado não, acho bom. Porque alguma coisa eu fiz no meu comportamento que aquela pessoa me identificou como cristão. Os primeiros cristãos foram identificados. Olha os primeiros cristãos lá em Atos, né? Os primeiros cristãos. São aqueles que professam a fé em Cristo. Alguma coisa eles fizeram, gente. Às vezes eu me preocupo quando eu passo muito tempo sem alguém falar assim, isso é crente. Eu me preocupo, né? Eu já contei essa história várias vezes e eu não me canso de contar. Quando eu era jovem, lá em Fortaleza, eu pegava o ônibus Grande Circular, quem morou em Fortaleza sabe, né? Era o Grande Circular e o Parajana 2 era os piores ônibus que a gente pegava lá. Super lotado. E uma vez eu peguei um ônibus desse, uma pessoa muito conhecida do nosso bairro, disse assim, a gente conversando, olha, há 8 anos que eu era convertido, e aquela senhora disse assim, aí eu me identifiquei, não, eu sou crente lá da Igreja Batista. Ela disse, e é? Aí eu fiquei pensando, refletindo. Aí ela disse, pois nem parece. Oh, misericórdia, Jesus. Aí eu fiquei pensando, depois desse dia eu fiquei pensando, eu tenho que fazer algo mais para que eu seja reconhecido como um verdadeiro cristão, pelo amor de Deus. Porque 8 anos que eu pego um ônibus com essa senhora lá no bairro que eu moro, e ela não me reconhecia como crente, e ainda disse, nem parece. Eu não lembro o que foi que eu fiz com aquela senhora. Mas sabe o que é que a gente observa? Que ela estava me observando esse tempo todo. Talvez eu sentava perto dela, não falava com ela, não dava um bom dia, nunca puxei assunto. E no dia quem puxou assunto foi ela. Minha mãe era bem baixinha, assim como eu. E ela disse, tu é filho da baixinha, é? Eu digo, sou. Aí ela começou a conversar. Aí chegamos nesse assunto. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu preciso rever algumas coisas, né? Então, é preferível, meus irmãos, que as pessoas nos vejam lá fora como crentes, né? E isso é o nosso testemunho particular, individual, como igreja. Nós aprendemos aqui coletivamente, distribuindo lá fora individualmente, dando testemunho, certo? Dando testemunho. Às vezes eu fico assim, escutando algumas coisas, não gostei de falar, porque o povo fica pensando, será que foi eu, né? Mas eu já quero dizer que tire esse pensamento da sua cabeça, né? Se foi você ou não, aí você depois se resolve com Deus. Mas eu escuto muito, né, as pessoas falarem essas coisas. Pastor, pense num crente fofoqueiro. Onde para falando mal dos outros. Aí eu fico, será que é crente mesmo? Acho que dá para tirar o termo, não, crente, né? Mas por que é crente? Porque as pessoas identificam a gente como pessoas que frequentam a igreja de crente. Mas se eu sou crente e eu não tenho a virtude do crente, aí as pessoas vão nos rotular assim, né? É o crente fofoqueiro. É o crente que fala mal de todo mundo. Então, o nome crente parece que as pessoas têm prazer em falar esse nome para poder jogar a gente para baixo, né? Denegrir a nossa imagem. É a perseguição do mundo. Então, nós temos que pensar sobre isso enquanto igreja, meus queridos irmãos. Refletir sobre isso, que as pessoas estão dizendo que eu sou, né? O texto que a gente leu aqui de Mateus, quando Jesus está conversando com os discípulos, Jesus está falando sobre isso. Que dizes? Que tu pensa? O que é que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que ele reconhece que é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque Jesus vivia como um verdadeiro servo de Deus.
A Bíblia fala do servo sofredor, o servo que cumpriu tudo aquilo que Deus pediu para que ele cumprisse. Por isso que Pedro vai lá e: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a gente pode sair na rua e dizer: e tu, que dizes que eu sou? Né? Que dizes que eu sou? Aí, será que vão falar o que falaram com o profeta Eliseu? Não foi Eliseu? Ele disse assim: esse é santo homem de Deus. Passava pela praça, aí aquela mulher reconheceu ele como sendo um santo homem de Deus, e o texto diz que fizeram um quartinho para ele, com ar-condicionado. Toda vez que ele passava lá agora, aquela família o recebia como um santo homem de Deus, ele ficava hospedado nas suas viagens e glorificava a Deus pela sua fidelidade, pelo seu testemunho, porque ele vivia na prática o que falava. E nós precisamos, como família do Senhor, reproduzir o que Cristo pede para que nós façamos. Né? Temos que fazer o que ele pediu para que nós fizéssemos, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus. Como aplicar, queridos irmãos, essa pequena narrativa bíblica aqui para nossas vidas? Primeiro, a igreja é a comunidade de todos os santos que vive na terra para exercer a influência de Cristo, para exercer a influência de Cristo ao mundo perdido. A igreja é essa comunidade de todos os santos, como bem mencionou lá Pedro, né, em Pedro 2,9, e nós somos essa comunidade, todos os santos, né, eleitos, esse povo de Deus que vive para exercer a influência de Cristo nesse mundo perdido, certo? Acabou a água, senão eu vou tossir. Corta aí. Meus irmãos, brincadeiras à parte, né? Mateus 5,16 vai dizer assim, olha: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O Senhor Jesus Cristo disse que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens, tem que brilhar. Então, a nossa comunidade, a nossa família, a nossa igreja, ela tem que exercer essa influência de Cristo para o mundo perdido. Para o mundo perdido. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos deu essa autoridade e essa missão. Nós voltamos para os evangelhos, Mateus capítulo 28, 19 e 20, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos lá para Romanos capítulo 1, versículo 8, ou Atos, na verdade, capítulo 1, verso 8, diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vocês ou sobre vós o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que nós fôssemos as testemunhas do Senhor em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os santos de todos os tempos, meus amados irmãos, devem reproduzir e fazer isso na sociedade que nós estamos, certo? Exercermos essa influência. Assim como a igreja de Tessalônica fez, exerceu esta influência ali. Por isso foi elogiada por Paulo, ele faz menção destes irmãos como sendo os irmãos perseverantes na fé. Os irmãos que não sofriam os abalos, foram pacientes, que entenderam, que pregaram, que falaram, que não desanimaram, que continuaram fazendo isso, eles recebem. Interessante que Paulo diz assim: vocês são testemunhas para as outras igrejas. Para as outras igrejas. No texto que nós lemos, né? Vocês são testemunhas. Vocês estão fazendo o que é certo. Existia já outras igrejas na época. Paulo plantou muitas igrejas. Aqui ele escreveu essa carta, se eu não me engano, da cidade de Corinto, lá para o ano de 54 em diante. E de Corinto, que também foi plantada uma igreja lá, né? Ele está fazendo menção desses irmãos, Tessalônica. Né? Então é interessante que a igreja dos santos daquela época fez a diferença. Segunda coisa, meus irmãos, a igreja é a presença de Cristo através dos seus súditos, manifestando a glória de Deus. Manifestando a glória de Deus. A igreja é a presença de Cristo aqui na terra, irmãos. Através de nós que somos os discípulos, que compomos o núcleo da igreja, né? E nós
devemos manifestar, sim, a glória de Deus através de Cristo, certo? A igreja é essa presença, essa presença do povo de Deus na terra que nós chamamos, intitulamos como agência de Cristo na terra. E a agência de Cristo na terra faz o quê? Promove, fala de Cristo. Nós não podemos perder essa essência da igreja. A igreja é isto, funciona dessa forma. Somos agenciadores do Evangelho de Cristo no mundo. No mundo. Enquanto família, o nosso papo é esse. Nosso papo é esse. A nossa conversa deve ser essa. Se não for para agregar nessa proposta, não serve. Não serve. Eu tenho ignorado algumas coisas nessa geração, irmãos. Porque às vezes a gente perde tanto tempo discutindo tanto assunto bobo e banal, né? Que a gente esquece de anunciar o que é principal, que é o Evangelho de Jesus, que é falar de Cristo, evangelizar e discipular as pessoas. Porque a ordem foi essa, irmãos: ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizem e depois ensinem. Tem outra coisa? Jesus pediu para a gente ficar discutindo espiritismo, budismo, outras coisas. Pediu, a gente estuda na teologia para poder refutar as heresias. Mas tem gente que perde tempo batendo boca. Eu já vi 2 crentes batendo boca sobre uma coisa tão boba, né? A proposta da igreja não é essa, é batizar, é evangelizar, é batizar e é ensinar também, meus irmãos. Né? 3 coisas principais. Nós precisamos parar um pouco para refletir como igreja, enquanto igreja, qual é o nosso papel. É agenciar Jesus na terra. Essa família aqui, toda, nós devemos sermos, né, unânimes nesse pensamento. Tá, irmãos? No texto que nós lemos, diz assim, irmãos, acho que é o versículo 4, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. E aí é aquele aumentar mesmo, de abundar além da medida. Então, essa presença também, na verdade, é essa característica também que nós devemos preservar, certo? Somos a presença de Cristo na terra. Através de nós falamos de Jesus, né? Jesus deixou essa missão para nós, certo? Tem um pessoal que é veterotestamentário, que usa essa justificativa. Diz assim, pastor, Deus usou até uma jumenta para falar com... Lá no Velho Testamento foi assim, irmãos. Hoje Deus usa a igreja. Nós não somos jumento mais não. Nós somos a igreja de Jesus, que recebemos o poder e a autoridade. Né? Aí você vai dizer assim, mas Jesus disse a gente não falar, as pedras clamarão. Você precisa ver em que contexto está, certo? E o que é o falar, aquele falar que o texto está falando. Então, meus irmãos, olha, vejamos, a responsabilidade é nossa, nós somos a família de Deus aqui. Eu entro no terceiro ponto com essa reflexão. A igreja é a família de Deus aqui na terra, que transmite ao mundo a fé e o amor de Cristo. Enquanto família da fé, irmãos, no sentido local e no sentido universal, e no sentido espiritual, a nossa missão é transmitir ao mundo o amor de Cristo, a fé em Cristo Jesus. Essa missão é nossa, enquanto família. Então, o nosso respirar deve ser Cristo todos os dias. O nosso falar deve ser Cristo todos os dias. O nosso testemunhar, que são a nossa vida em ação, na prática, por onde nós passamos, deve ser Cristo todos os dias. Tá? Então, irmãos, essas 3 aplicações é para nós refletirmos. A gente poderia aqui pegar mais aplicações para a nossa vida de acordo com o texto de Tessalonicenses aqui, mas o nosso tempo, ele
passa rápido, nós temos a ceia, né? E eu estou querendo tossir aqui, graças a Deus eu estou conseguindo controlar a respiração. Eu aprendi aí na internet, né? E não tossi ainda, graças a Deus, mas eu sinto que se eu forçar mais, eu vou tossir, aí eu vou concluir aqui, tá, irmãos? Eu creio que a essência do texto, as aplicações do texto, nós conseguimos pegar. E nós conseguimos entender na prática. Em resumo, irmãos, a suma é que Paulo diz aqui, nós temos que ser uma igreja digna de elogios, uma igreja exemplar, como a igreja de Tessalonicenses foi. E a igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós temos um negócio de culpar sempre o pastor pelo o mau testemunho de um ou outro. O povo, quando me pega na rua, diz assim, o senhor é o pastor daquela igreja, daquele irmão. Eu digo, o irmão é o irmão, eu sou eu. Foi eu? Não, está dizendo, mas eu sou o pastor da igreja. Eu não falo assim não, gente. Mas dá vontade, não dá? A Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração, né? Eu não falo na frente da pessoa, mas quando eu chego lá em casa, que eu estou orando com Deus, eu digo, circunciso daquele, rapaz. Aí fazer as coisas, aí quem paga o pato sou eu. Mas aí o povo lá fora diz assim, é a igreja do pastor Marquinho. Né? Esses dias eu ouvi de novo umas fofoquinhas, e o pessoal, não, é a igreja do pastor Marquinho, aquele pequenininho, é ele mesmo, sou eu da onde? O que foi que eu fiz dessa vez? Não, mas que o irmão lá da igreja do pastor, eu tenho igreja, a igreja de Jesus. Mas talvez por causa do mau testemunho nosso, né? As pessoas, é natural isso. As pessoas vão logo dizer, é da igreja de fulano de tal. É lá da igreja do pastor tal, né? E a gente precisa, irmãos, zelar, né, por essa família. Isso é zelo. A Bíblia fala que isso é zelo. Quando eu dou um bom testemunho, eu estou zelando pela minha comunidade. Não é só por você em si, né? A gente sabe que isso é um comportamento que é para ser natural. Em Cristo nós temos que fazer a diferença. Mas entenda que você está agregado como membro a uma comunidade e você se tornou parte da família. É assim que nós ensinamos os irmãos aqui. Todo membro aqui, no estudo lá de preparação para batismo, os que entram por batismo, tem a última cláusula lá é essa, você tem agora responsabilidade com a sua igreja local. Você não pode estar jogando tigrinho, você não pode estar jogando a sinuca, né? Jogando baralho, você não pode estar fazendo isso aqui. Ó, agora eu dou o testemunho, calma, devagar, né? Não seja dado a muito vinho, né? Tem uns irmãos que gostam de tomar um vinhozinho, né? A Bíblia não proíbe, mas toma demais, né? Aí fica bêbado, né? Eu prefiro tomar fantaúva, né? Todo cuidado com o diabetes, mas a gente toma um copinho aqui e acolá. Mas, gente, olha, o que a gente aprende com isso? Com tudo isso? Somos uma família. Somos uma família. Você quer o melhor para sua família em casa? Seus filhos? Você gosta quando alguém fala mal do seu filho? Eu não gostava que ninguém falasse mal das minhas filhas quando elas eram bem pequenininhas. A Tainara, mais velha, era chorona demais. Na igreja, às vezes, ela dava uns gritos. Aí o irmão chegava, ô menina chorona essa tua, né, irmão? Vou ficar assim. O sangue de Jesus tem poder. Eu dava vontade de eu já... O que é que tem? Todo menino chora, rapaz. Todo menino chora. Aí, às vezes, eu fico pensando, eu já vi isso. Tive a infelicidade de presenciar 2 irmãos da mesma igreja falando mal da igreja, da mesma igreja. Eu fiquei, Jesus Cristo, que família é essa? Que a gente sente prazer em menosprezar a imagem dele, do nosso parente espiritual. Lá no céu você vai ter que conviver com ele, meu filho. Com o zangado, né? Com o não zangado, mais calmo, mais tranquilo. Os temperamentais, aqueles que falam bem pouquinho, aqueles brincalhões, aqueles que falam bem muitinho, como eu, e o Paulinho, né? E a Jane. Meus irmãos, isto é a igreja. Isto é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos
a geração eleita, o povo separado, o povo santo separado, os exclusivos do Senhor, para testemunhar as maravilhas de Cristo Jesus. E é de mãos dadas como igreja que nós vamos nos fortalecer para ampliar cada vez mais através do nosso testemunho a luz de Cristo. Vai resplandecer para a nossa cidade. Ultimamente, irmãos, eu tenho escutado muita coisa boa dos nossos aqui, da nossa comunidade. Isso é bom. É um sinal que nós estamos fazendo a nossa obrigação. A nossa obrigação. Provoca estranheza às vezes, porque parece que é uma coisa do outro mundo que nós estamos fazendo. Não, nós estamos fazendo o que a Bíblia ensina. Só isso. Isso é tudo para nós. É só colocar em prática o que a Bíblia ensina, que naturalmente as pessoas vão enxergar a igreja da maneira bíblica, né? Cristocêntrica. É assim, meus irmãos. Você que está aqui hoje, ainda não tomou essa decisão de fazer parte dessa igreja espiritual, que não deixa de ser também um organismo vivo e dinâmico aqui na Terra, que participa das coisas de Cristo, que faz e procura viver o perdão e o amor. Você não sabe o que é isso ainda? Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você ainda não tomou essa decisão de agregar-se a essa comunidade, entender como esse Cristo funciona na prática. Hoje você tem a oportunidade. Onde você está, você pode aí levantar sua mão e dizer: pastor, eu quero esse Jesus para a minha vida.